Olá pessoal, continuando aqui com a parte da Constituição. Em 1934, portanto, a Constituição ela prevê a possibilidade da eleição ser indireta para o presidente, ou seja, não é a população que vai votar no presidente, mas o Congresso. E o Congresso elegeu Getúlio Vargas. Então começa um governo constitucional de Getúlio Vargas, que tinha previsão de duração para 4 anos. Mas reparem que o governo ele durou menos. Então a gente já vai ver o motivo. Nesse período, é sempre importante a gente lembrar que o Brasil ele não está isolado do mundo. Então, em 1934, o fascismo já tinha chegado ao poder na Itália, o nazismo já tinha chegado ao poder na Alemanha, a União Soviética Socialista já estava muito forte também. Então isso fez com que houvesse em muitos países do mundo uma polarização política muito grande. No Brasil não foi diferente. Então a gente vai ver que há duas grandes alas políticas mais radicais. A ação integralista brasileira é uma tendência de extrema direita, tem uma característica fascista, né? Copia os ideais fascistas e nazistas de, por exemplo, um Estado gigante, um Estado que englobasse a sociedade. É antiliberal porque ela é antiliberal e antidemocrática. Ela não é antiliberal porque não é a favor da liberdade, da pluralidade. É antidemocrático porque esvazia a função do povo enquanto instância que decide quais são os seus representantes e, por consequência, também acaba reduzindo a pluralidade política. Não é à toa que defende um partido único, nacionalista e anticomunista. Então, em geral, são pessoas oriundas das classes militares, mas também são, não toda a classe militar, obviamente, mas também a classe média, muitos descendentes de italianos, né, já que o fascismo ele era italiano. A gente vê alguns empresários também, uns tantos políticos. E do outro lado, mais à esquerda, nós tínhamos a chamada ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Essa era composta por um grupo mais heterogêneo, então não tinham só pessoas mais à esquerda. Então tinham liberais de viés mais nacionalista, então tinha pessoas do centro-direita, centro-esquerda, mas em geral não eram tão radicais quanto o A e B, então, apesar de haver uma ala mais à esquerda. Bom, o que esses sujeitos estão defendendo aqui? Basicamente, pessoal, o que eles querem é acabar com a dependência econômica do Brasil em relação a outros países, mais especificamente aos Estados Unidos. Daí ser anti-imperialista. É antifascista porque também condena uma política voltada para os ideais totalitários, como o nazifascismo. Então, eles defendem o não pagamento da dívida externa, né, do Brasil em relação aos seus credores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Defendem a estatização da economia, né, mais especificamente dos bancos e empresas estrangeiras. Então isso quer dizer que é tomar propriedade privada e estatizar. Defendem a reforma agrária, já que o Brasil é um país de altíssima concentração de terras nesse momento, muito mais do que é hoje, e de proteção dos pequenos proprietários e um governo eminentemente popular. Então a gente vai ver que essas duas forças elegiam os seus representantes políticos, já que agora voltamos para a normalidade democrática, então tem votação para governador, prefeito, vereador, deputado e assim por diante. Então esses grupos elegiam os seus representantes, né? Mas em geral a gente vai ver que a força da A e B ela é mais se faz mais presente no Sudeste e no Sul,
né? E enquanto a da ANL ela também se faz bastante presente no Sudeste e no Sul, mas em outros lugares do Brasil. A gente vai ver que em 1935, já liderados, entre outros, pelo Luiz Carlos Prestes, que liderou a Coluna Prestes, movimento tenentista na década de 20, a gente vai ver que essa intentona comunista, ela na verdade ela é uma reação a uma lei de segurança nacional. Então Vargas ele já começa a ensaiar um golpe de Estado, e quando ele decreta essa lei de segurança nacional, ele decreta também um Estado em que ele passa a governar sem os limites impostos pelo Congresso. E com isso ele dissolve a ANL e prende as suas lideranças. Então, nesse momento aqui, o que ele está fazendo é uma coisa antidemocrática. Ou seja, é dissolver um grupo político sem nenhum motivo e prender as suas lideranças sobre motivos alegadamente falsos. Bom, a gente vai ver que a intentona comunista, na verdade, ela é uma reação a essa lei de segurança nacional. Só que ela não foi muito bem organizada. Então, militares, tanto no Rio de Janeiro como em Pernambuco e em outras cidades, não se organizaram muito bem, né? Houveram traições, e essa intentona foi descoberta. Então, boa parte dos militares envolvidos nela foi presa, dos civis também, os tantos conseguiram fugir, mas a gente vai ver que isso deu ao Getúlio Vargas o pretexto para aplicar um autogolpe, ou seja, deu um golpe de Estado nele mesmo. Em 1937, ele saca da cartola o chamado Plano Cohen, que na época foi tido como verdadeiro, mas hoje nós sabemos que era falso. Esse Plano Cohen era supostamente um plano que apontava que a União Soviética estava mirando o Brasil para uma possível invasão ou um possível apoio a uma revolução socialista. Então, colou. Então, o Getúlio Vargas ele acaba dissolvendo mais uma vez o Congresso e passa novamente a centralizar o poder político na sua figura. Então, o que ele faz? Tinha acabado de sair uma Constituição em 1934, ele já outorga outra Constituição. Lembrando, a de 1934 é promulgada porque foi composta pela Assembleia Constituinte. Ok, ritual normal. A de 1937 foi outorgada pelo Poder Executivo, ou seja, ela foi imposta pelo Poder Executivo, já que o Executivo não tem poder para criar leis, menos ainda uma Constituição. Essa Constituição foi apelidada de polaca porque foi baseada na Constituição polonesa da época, e a Polônia estava sob um regime fascista nesse momento. Então, dissolve-se o governo constitucional, começa o chamado Estado Novo. Então, mais uma vez, o Getúlio Vargas concentra os poderes na figura dele, dissolve o legislativo em todas as instâncias, governa mais uma vez por decretos e mais uma vez coloca interventores do governo no lugar dos governadores estaduais. Então a gente vai ver que tanto no governo estadual como municipal há uma cadeia de comando do presidente até o prefeito. Então todos eles são dos mesmos grupos políticos. Okay? Então não há divergência política, ainda que não haja um partido político único. Então esse governo esse ensaio de governo totalitário no Brasil é muito centrado na figura do Getúlio Vargas especificamente. Bom, para organizar todo esse movimento de repressão, o Getúlio ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, que basicamente é um esquema de censura, né, a qualquer tipo de mensagem que não é oficial, e um modelo de propaganda
oficial. Ou seja, ninguém fala mal do governo e o governo só produz notícias boas sobre si. Esse é o chamado DIP. O DASP é um Departamento de Administração Pública e Serviço Público. Então, aqui, nesse momento, contrata-se funcionários capazes do ponto de vista da profissão, no entanto, há um controle ideológico sobre eles. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa passa por serviço público, não importa qual é a bandeira política dela, ela passa por mérito. Então, nesse momento, tem que casar as duas coisas, mérito e competência. Ele cria também uma polícia política que vai ser responsável pela perseguição a todos os seus inimigos políticos. Então, a gente vai ver que há, de certa forma, uma tentativa de controle. Esse controle também se espraia para a educação também, né? Para a criação de um nacionalismo que aponta para um futuro promissor. Então, nesse momento, Getúlio Vargas ele governa como um ditador. Bom, mas ele sabe também que há uma parcela da população que precisa, de certa forma, ser prestigiada, que até então não tinha sido muito prestigiada ainda. Com uma coisa aqui, outra acolá, mas a gente vai ver que em 1943 ele lança a chamada CLT, que, guardada as devidas proporções, é a base do direito trabalhista até hoje no Brasil. É claro que com muitas mudanças aí no meio do caminho. Mas a gente vai ver que com essas leis trabalhistas, o que o Getúlio Vargas faz? Se lá na década de 20 o movimento operário era muito ativo porque buscava melhoria nas suas condições de trabalho, agora o Getúlio Vargas se adianta e dá. Então, há, obviamente, uma pressão imensa, houve uma pressão imensa por parte desses movimentos, e o Getúlio Vargas ele atende. Então, na medida do possível, essas mesmas leis elas protegem, dão a lei de seguridade social, mas também elas reforçam o domínio do governo em relação ao trabalhador. Então, qualquer problema patrão-trabalhador, capital e trabalho, vai ser resolvido na Justiça do Trabalho. Então, não há necessidade, por exemplo, de uma greve para negociação de salário. Já tem lá a regra para negociação de salário. Se o patrão não paga, Justiça do Trabalho. Se o empregado não faz o quê? Justiça do Trabalho. E não importa quem ganha ou quem perde. O que importa é que o problema passa a ser resolvido pelo Estado. O problema é incorporado pelo Estado. O Estado abocanha esse conflito entre patrões e empregados. O sindicato tem que ser único. Ou seja, não há dois sindicatos do sapateiro. É um sindicato só e o líder do sindicato ele é subordinado diretamente ao Ministério do Trabalho. Esse é o sindicalismo que ficou conhecido como pelego, que é o sindicalista que defende o patrão e não o empregado. Tá bom? Então a gente vai ver que há uma tentativa de que a gente chama em sociologia de corporativismo, ou seja, uma busca da harmonia social. Então, patrão, empregado, cada um tem a sua função. Esse é o discurso oficial. E os dois são importantes, mas os dois continuam onde estão. E se o Getúlio Vargas ele é chamado o pai dos pobres, ele é chamado a mãe dos ricos também. Ou seja, de certa forma, há uma diminuição no ímpeto do movimento trabalhista. O movimento trabalhista ele perde força, o movimento sindical, perdão, ele perde força justamente porque os trabalhadores tiveram boa parte das suas reivindicações ganhas. Então isso faz com que o Getúlio Vargas ganhe um imenso apoio popular por causa disso. Do ponto de vista da economia, então não há uma mudança muito brusca não. Ela continua nacionalista, o governo continua intervindo na economia e continua investindo no que a gente chama de indústrias de base, que é a indústria de transformação, a indústria pesada. A indústria da mineração, começam os estudos, por exemplo, para a indústria do petróleo. Só que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Então a situação fica bastante estranha no mundo.
Então a economia mundial ficou um pouco complicada, então isso de certa forma dá uma travada no desenvolvimento brasileiro. Então algumas coisas passam a ser congeladas. Então, por exemplo, o Brasil ele tem antes da guerra ele vendia bastante para a Alemanha nazista. Só que com o começo da guerra e com muita pressão por parte dos Estados Unidos, o Brasil interrompe essas relações econômicas com a Alemanha e o Japão, por exemplo, né, com os aliados do eixo, a Itália. Então isso fez com que o Brasil tivesse os seus problemas econômicos. O que então o presidente Roosevelt faz? Ele vem ao Brasil para negociar diretamente com Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas é um ótimo negociador. Então o que ele faz? Ele dá aos Estados Unidos a garantia de que o Brasil não entrará ao lado da Alemanha na guerra. Em contrapartida, ele, Getúlio Vargas, também pede dinheiro emprestado a juros baixos e utiliza de fato para a construção de uma indústria de base no Brasil. Duas foram as grandes empresas que ele criou em 1942. A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né, cuja principal base é em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e a Vale do Rio Doce, ali na região de Minas Gerais. Então, essas duas grandes empresas serão responsáveis pela extração e a transformação de minério em aço, por exemplo, em alumínio, ou seja, aquela indústria de base que vai fornecer materiais para as indústrias mais complexas. E cria também a chamada Fábrica Nacional de Motores, para depender o mínimo possível da tecnologia estrangeira. Isso tudo dentro de um cenário de guerra internacional. A gente vai ver que em 1943 o Brasil ele entra basicamente, né, em 42 ali para 43 ele entra na guerra ao lado dos aliados. E aí fica uma situação meio esquisita, porque o Brasil entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, uma democracia, para enfrentar o nazifascismo. É uma ditadura. E que, aliás, Getúlio Vargas, boa parte dos seus ministros nutriam simpatia por esse regime. Então fica uma situação bastante esquisita. E já se começa a partir de 43 com o chamado Manifesto dos Mineiros, né, de políticos intelectuais de Minas Gerais, pedindo a convocação de novas eleições. Porque lá em 37 o Vargas falou, olha, eu vou me tornar aqui um governo centralizador, mas é só até a gente acabar com o perigo do comunismo. Depois a gente faz nova eleição de novo. E nunca que chegava. Em 43 já se vão 6 anos. Então começa a surgir uma insatisfação em relação ao governo do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas convoca, então, a Assembleia Constituinte, ali na virada de 43 para 44. Ele anistia politicamente muitos presos, possibilita uma reforma partidária, ou seja, surge o pluripartidarismo no Brasil, mas surge também, do ponto de vista da população, o movimento queremista, ou chamado queremismo. Eles queriam que Getúlio Vargas pudesse disputar as eleições que seriam em 46. Basicamente, Getúlio Vargas dizia, olha, acabou a guerra, a gente vai fazer a eleição constituinte, tudo certinho. E o Getúlio queria se candidatar, porque ele sabia que com o apoio popular dele ele poderia ser reeleito. A chance dele ser reeleito seria muito grande. E os seus adversários políticos não queriam que ele participasse. Então ficou aquela situação bastante complexa. Ele foi impedido de participar, de se candidatar para presidente. Ele se candidatou para outro cargo, né, e venceu em 46. Mas em 45 ele troca o chefe de segurança ali da capital, dentro da capital do Rio de Janeiro, e coloca o irmão dele. Então isso foi de certa forma uma afronta, e os militares pegam em armas e dão um golpe preventivo, depondo o Getúlio Vargas. Então com isso chega ao fim a Era Vargas.
e começa um novo período da República Brasileira.